peço que os irmãos abram e deixem sua Bíblia aberta nesse texto de Lucas 22, de 31 a 34. Nós vamos ler esse texto juntos. Ao que o texto diz assim, ele está projetado no Data Show também. Leiamos juntos. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra, pela obra do teu Santo Espírito, que essa palavra faça todo sentido para a nossa caminhada, para a glória do teu próprio nome. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Thomas Edison viveu entre 1847 e 1931. Ele é muito conhecido, sei que muitos aqui conhecem a história dele. Ele foi um grande inventor, inventou e patenteou mais de 2.000 coisas novas que ninguém conhecia, entre elas as mais famosas, o microfone com uso do carvão, que tornou possível as transmissões telefônicas, e até hoje é uma tecnologia usada. A embalagem a vácuo foi criada por ele também, a lâmpada incandescente, né, também foi criada por ele, e ele entra para a história. E se você for pesquisar a internet, você vai descobrir muitas frases interessantes dele. Por exemplo, essa, depois dele ter tentado mais de 10.000 vezes, né, que a lâmpada incandescente funcionasse, ele soltou essa frase aí: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Outra frase famosa dele é: genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Mas existe uma história muito interessante sobre a vida dele, que está nesse livro aí do Wayne Cordeiro, Atitudes que Atraem o Sucesso. E ele fala, nessa história, o Wayne Cordeiro conta que o Thomas Edison tinha um celeiro separado. E esse celeiro, separado da sua casa, era o lugar onde fazia suas invenções. E um dia o filho dele vai chegando no celeiro e acontece uma grande explosão. Ele estava tentando inventar a bateria. E aí explode o celeiro inteiro e fogo para tudo quanto é lado. E o filho pequeno fica desesperado, corre em volta do celeiro, corre, preocupado com seu pai, chamas para tudo quanto é lado. E quando ele chega atrás do celeiro, ele encontra o pai dele parado, Thomas Edison, olhando o fogo. E aí o filho, assustado, né, chega para ele, ofegante, diz: Pai, o senhor está bem? O senhor se queimou? Ele diz: estou bem. Vai chamar sua mãe. Aí ele olhou: minha mãe? Vai lá. Ela cresceu numa cidade pequena, nunca viu um fogo bonito assim. Vai lá, chama ela. É muito interessante nós olharmos para nossa vida, mesmo para os maiores desastres que acontecem na nossa vida, sobre uma perspectiva diferente. E esse texto nos chama a olhar para a vida numa perspectiva diferente. Se você olhar o contexto desse texto na sua Bíblia, dá uma olhada aí, você vai encontrar do versículo 24 em diante, exatamente do contexto anterior ao nosso texto, que a disputa era por cargos. Quem seria a pessoa mais importante no reino de Deus? E no meio dessa discussão, obviamente, alguns discípulos, eles estão discutindo entre eles, pensavam muito sobre Pedro, porque Pedro era uma figura emblemática no meio dos discípulos. Pedro era um homem que sempre falava primeiro, era o mais vigoroso. E no texto que acabamos de ler, o Senhor Jesus avisa Pedro que Pedro irá negá-lo naquele dia 3 vezes. Vocês imaginem, vindo dessa discussão, os discípulos tendo Pedro como referência, de repente escutam o Senhor Jesus falando com Pedro
e dizendo: Pedro, você que é o discípulo que sempre responde as coisas em primeiro lugar, que tem as grandes experiências, olha, Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes. Um comentarista chamado Warren Wiersbe diz que nesse momento, o que deve ter passado na cabeça dos discípulos foi de total desespero. Porque se Pedro, que era uma pessoa tão segura da sua relação com Cristo, iria negá-lo 3 vezes, imagino que sobraria para eles, que eram discípulos menos famosos. E aí, nós nos lembramos que é um grande equívoco olharmos para a nossa espiritualidade a partir daquilo que nós acreditamos que seja espiritualidade e não a partir daquilo que a palavra do Senhor diz que é espiritualidade. Um livro chamado Igreja Centrada, o Tim Keller, fala uma coisa muito interessante. Ele diz que nós temos 3 perspectivas na nossa vida. A primeira é a perspectiva de nos relacionarmos com Deus com base na religiosidade. E ele diz que isso é um problema. Porque quem se relaciona com Deus na base da religiosidade acredita que Deus tem que aceitá-lo por causa das suas boas obras. Ou seja, quem se relaciona com Deus na base da religiosidade pensa da seguinte forma: eu faço boas obras, eu sou uma pessoa boa, logo Deus tem que ouvir as minhas orações e eu vou ser aceito por Deus. É um momento de troca, onde eu faço as coisas certas, portanto serei aceito por Deus. Isso é um equívoco, à luz do que a Escritura Sagrada nos ensina. O outro equívoco, diz o Tim Keller, é o da irreligião, que é alguém que vive sem e contra a lei de Deus. Na teologia chamamos isso de antinomismo. Alguém que vive contra a lei de Deus. Nomos é norma, anti, contra. Então, contra qualquer norma, contra qualquer lei. São pessoas que dizem: não, eu não quero nada com Deus, eu não acredito muito nessa coisa de Deus, eu de vez em quando até acredito, mas deixa Deus lá e eu aqui, e eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer o meu caminho, como cantava o grande Frank Sinatra, My Way. Né? Eu vou fazer do meu jeito, as coisas aqui. E não quero nada com Deus. Esse é um grande equívoco também. O Tim Keller vai dizer que precisamos voltar para a nossa religião, para a nossa fé, para a nossa relação com Deus, o religare, que é o sentido da palavra boa para religião, não como alguém que faz coisas boas e será aceito por Deus, não como alguém que recusa toda a proposta de Deus, mas como alguém que olha para Deus como Deus que já o amou antes que houvesse a fundação do mundo, um Deus que já determinou propósitos para a nossa existência, um Deus que morreu por nós na cruz, derramou seu sangue antes que nós viéssemos a existir e por amor se relaciona conosco. Então, porque eu sou amado por Deus, eu então realizo boas obras, eu vivo de maneira correta, como gratidão por aquilo que Deus já fez por mim lá atrás, na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Isto é a fé do Evangelho. É quando eu olho para tudo que Cristo fez por mim e digo: Senhor, antes que eu nascesse, o Senhor já morreu por mim e ressuscitou ao 3º dia. Antes que eu nascesse, diz a tua palavra que o Senhor me amou, planejou a minha história, me deu uma missão nessa terra. Antes que eu viesse à existência, o Senhor já me amava e o Senhor cuidava de mim. Ó Senhor, eu só tenho uma resposta para tanto amor assim. Eu quero andar de tal forma que o Senhor se agrade da minha caminhada. Esta é a fé do Evangelho, a fé saudável. O que isso tem a ver com o texto? Tudo a ver. Dá uma olhada no texto. O texto vai dizer no versículo 31, e eu quero me deter apenas nesse versículo 31, porque não dá para andar, versículo 31 e 32, não dá para andar no texto todo, seriam horas aqui de meditação, mas o texto vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Eu, porém, roguei por ti. Pedro iria negar a Cristo Jesus. Cristo Jesus está avisando para Pedro que antes que tudo acontecesse, já havia tido essa discussão nos céus, em que Satanás havia perdido permissão
para peneirar a vida de todos os discípulos, porque o texto aqui está no grego, e no grego está se direcionando a todos os discípulos. Aqui a ideia é que Satanás entra com uma petição: eu quero acabar com a vida dos discípulos. E Jesus diz assim: não. Deixa eu te falar uma coisa, Simão, estou me direcionando somente a você. Eu roguei por ti sem que você soubesse. Imagine isso. Cristo ora por nós, intercede por nós, em assuntos que nós nem imaginamos. Cristo intercede por nós, nos evitando os passos para o caminho da armadilha sem que nós saibamos. Ele revela aqui agora, e é enfaticamente uma conversa entre Jesus e Pedro, aonde Jesus diz que o pedido foi direcionado a todos os discípulos, mas ele está conversando especificamente com Pedro, porque apesar do amor de Deus ser coletivo, ele também nos trata individualmente. E Pedro tinha andado com Jesus, Pedro vê milagres, Pedro vê coisas maravilhosas acontecendo diante dos seus olhos, Pedro viu pessoas sendo ressuscitadas, curadas de todo tipo de enfermidade, Pedro viu pessoas sendo libertas de espíritos malignos, mas mesmo assim vai negar a Jesus 3 vezes. Avisado. Avisado. Sabe o que isso mostra? Que a nossa fé não pode se basear nas nossas obras, somente na graça de Deus. Porque pelas nossas obras nós estaríamos todos condenados, porque nós ouvimos o caminho do que é correto, sabemos a palavra do Senhor, decoramos muitos versículos, mas erramos diariamente. Mas Jesus roga por nós. Jesus roga por nós. Nós podemos ter uma declaração boa, como Pedro teve lá em Mateus capítulo 16, quer ver? Olha lá, Mateus capítulo 16, abre a sua Bíblia aí. Não está no Data Show para evitar preguiça santa. Mateus capítulo 16, verso 13 a 23. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia. Mateus 16, 13. Cesareia de Filipe. Perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E é interessante, porque a partir desse momento e dessa declaração, o Senhor Jesus diz uma coisa que é importantíssima. Ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre esta pessoa, pedra foi a declaração de Pedro, tu és o Cristo. Essa é a pedra angular, é aquilo que sustenta a igreja. Não é a pessoa de Pedro, é um equívoco pensar que é Pedro. Por que é um equívoco pensar que é Pedro? É simples, é só continuar lendo o texto vai explicar. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ele está dando autoridade aos discípulos. O que vocês disserem que estará ligado pela confissão, aí nós vamos entender que é a confissão da palavra do Senhor, terá sido ligado. Quem negar a palavra, vocês podem desligar. É o princípio da autoridade que vai ser tratada lá no capítulo 18 de Mateus. Mas aí, quando Jesus começa a falar no versículo 21 de Mateus, capítulo 16, sobre o tempo do seu sofrimento, o texto vai dizer no versículo 22 de Mateus 16, que Pedro chama Jesus à parte e começa a reprovar Jesus Cristo. E reprova Jesus Cristo dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro o quê? Arreda, Satanás. O homem que havia feito uma bonita declaração, tu és o Cristo,
Versículos depois, Jesus olha para ele e diz assim: arreda Satanás. Obviamente que não é aquele homem que vai ser a pedra da igreja, sobre a qual a igreja será edificada. É óbvio que não, porque versículos depois essa igreja cairia. Já cairia. Então, o que o texto nos mostra, volta lá para Lucas capítulo 22, é que nós podemos até ter uma declaração boa, nós podemos até dizer que Jesus Cristo é o Senhor, mas o coração pode estar longe de Deus. E aí? O que é que vai trazer paz ao nosso coração se de repente nem a nossa declaração vale? A graça de Deus deve trazer paz ao nosso coração. Nunca devemos nos esquecer. Não são as nossas obras que nos salvam, mas o fato de que Jesus Cristo tem projeto para a nossa vida e Ele roga por nós. Ele roga por nós. A terceira coisa muito interessante, versículo 33, é que às vezes nós podemos ter uma visão equivocada sobre nós mesmos. Olha o que diz o versículo 33 de Lucas 22. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Muitas vezes nós achamos que a nossa espiritualidade é grande coisa. Muitas vezes nós achamos que nós vamos aguentar todas as pancadas do mundo, que nós vamos suportar todos os caminhos e armadilhas que o inimigo pode trazer no nosso caminhada, no nosso caminho. Muitas vezes nós imaginamos: não, eu tenho força suficiente para passar por isso. E o Senhor Jesus Cristo diz: você vai comigo até a morte? Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Hoje mesmo. Está anunciando antes o que vai acontecer. Mas nunca se esqueça, Pedro. Eu roguei por ti. Não é aquilo que você acha que é capaz de fazer. Não é a sua visão sobre sua espiritualidade que vai te salvar. O que vai te salvar é a minha graça. Eu roguei por ti. E é interessante, porque Jesus é preso, e o texto continua contando isso, só você olhar algumas páginas adiante aí, e você vai ver que Pedro de fato nega Jesus Cristo. E que Jesus Cristo, quando ele volta do primeiro encontro, em que ele tinha já sido preso, olha o versículo 62. 61 e 62. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus é Pedro, preso. Pedro nega Jesus 3 vezes. Versículo 61 diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O primeiro sintoma de conversão é o choro pelo seu pecado. É o arrependimento. Se não olharmos para a nossa alma e percebermos quão pecaminosos nós somos com nosso pensamento, palavra, atitude, não nos derramarmos aos pés da cruz, dizendo: Senhor, não há um justo nem um injusto sequer, tem compaixão de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto não batermos no peito, nós não entenderemos o relacionamento de graça e não seremos realmente agradecidos a Deus, dizendo: Senhor, apesar de ser esse pecador que chora amargamente, eu quero me lembrar uma coisa: Jesus Cristo roga por mim. E é isso que passou no coração de Pedro. E apesar de toda essa história, é interessante demais, porque Marcos capítulo 16 diz que depois da ressurreição, abre lá para você ver, depois de Mateus vem Marcos, Marcos capítulo 16, volta algumas páginas que você vai encontrar aí, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Depois de toda essa experiência de Pedro, desse choro amargo, Jesus Cristo é crucificado, morto, ressuscita. E Marcos capítulo 16, versículo 7, diz que quando receberam a notícia da ressurreição de Cristo Jesus,
por boca do próprio anjo que havia anunciado a ressurreição. A mulher que entra no túmulo recebe a seguinte notícia. Marcos 16, 6 e 7. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo? Por que ele tem que dizer? Dizer a seus discípulos e a Pedro. O anjo está dizendo, fala para Pedro que Deus viu o seu choro arrependido. Deus não desistiu de Pedro, porque Jesus rogou por Pedro. Manda chamar os discípulos e a Pedro, para que eles possam encontrar a Jesus Cristo ressuscitado. Deus não desiste daqueles sobre quem Ele tem plano para a salvação. Porque o plano de Deus para nós independe das nossas obras, o plano de Deus para nós independe da nossa visão religiosa sobre nós mesmos, o plano de Deus para nós independe de tudo aquilo que possamos fazer para Ele. Ele nos ama. Isso se chama graça. E quando Ele coloca no nosso coração a fé restauradora, a primeira consequência dessa fé é arrependimento. Senhor, eu reconheço que eu erro todos os dias, e arrependido eu me coloco diante do Senhor e digo, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. A segunda característica é a fé, que acredita que Deus chama, vocaciona e nos dá uma missão. E aí, a partir dessa transformação de Pedro, Pedro começa a caminhar com os discípulos, recebe a nova caminhada, o selo da nova caminhada com o Senhor, o batismo com o Espírito Santo. E aí o texto vai nos dizer, em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20, que aquele homem que havia negado entre pessoas comuns a Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu mestre, agora lá em Atos capítulo 4, verso 19 e 20, quando é chamado perante o Sinédrio, o mesmo que tem autoridade para matar uma pessoa, o mesmo que havia açoitado a ele, esse Sinédrio diz a Pedro, lá em Atos, depois de tudo isso ter acontecido, o seguinte, olha, não preguem mais sobre Jesus Cristo. Atos capítulo 4, verso 19 e 20, Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, e as autoridades ainda ameaçam, se vocês continuarem pregando que Jesus Cristo ressuscitou, vocês serão mortos. Ele fala assim, pouco me dá atender aos homens, eu vou continuar pregando. Esse é o mesmo Pedro que havia negado para um grupo de pessoas comuns 3 vezes a Jesus Cristo. Agora, diante das autoridades que podem matá-lo, ele não nega mais, porque ele tem uma nova postura. Ele encontrou a Cristo Jesus ressuscitado. Ele se arrependeu e agora caminha pela fé. Daí, essa é a nova vida que Charles Haddon Spurgeon, grande pregador, ao comentar esse texto, diz o seguinte, mesmo antes que Satanás tenha começado a tentar, Jesus já o tem antecipado, formulado uma petição ao céu. A misericórdia corre mais rápido que a malícia. A misericórdia corre mais rápido que a malícia. Antes que a malícia do inimigo tomasse a vida de Pedro, a misericórdia de Deus chegou primeiro. Na vida de Pedro e na vida de todos nós aqui. Pedro não é melhor que você ou eu, por incrível que você possa achar essa afirmação. A Bíblia diz que todos somos iguais aos pés da cruz de Cristo Jesus. Portanto, o Cristo que rogou por Pedro é o mesmo que intercede por nós. 1 João capítulo 2 diz que Jesus Cristo é o nosso advogado diante do Pai, meu e seu. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero voltar lá a Thomas Edison. Esse homem foi fantástico, um grande inventor. E é interessante que o Thomas Edison, ele fundou uma empresa chamada Edison
General Electric. Com o passar dos anos, tirou o nome Edison e ficou só GE. A GE que você tem lá na sua casa. Esse homem foi muito bem sucedido. E a pergunta é, tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Depois que o fogo acabou, daquele celeiro, o filho dele chegou do lado mais uma vez e ele disse, filho, traga o trator. E o filho disse, para quê, pai? Ele disse, vamos reconstruir, meu filho. Vamos reconstruir. Eu não sei qual é a dor que você tem passado, qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Mas uma coisa eu quero te dizer. Sempre é tempo de reconstruir. Sempre é tempo de reconstruir. Sempre é tempo de reconstruir. Seja a sua espiritualidade, seus relacionamentos, sua vida profissional, estudantil, sempre é tempo de reconstruir. Mas a primeira coisa que você deve fazer, o primeiro alicerce para a reconstrução que você deve colocar é o da graça de Deus. Porque Deus te chamou. Porque Deus falou a você. Porque Deus tem um projeto para a sua vida. Porque Jesus Cristo veio e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, você vai ter fé, esperança, você se reconhece pecador, mas abençoado, perdoado, e tudo se faz novo a cada dia para aqueles que com fé se aproximam de Cristo Jesus. Não imagine que as dificuldades da sua vida são maiores que o poder de Deus para transformar a sua existência e abençoar você ricamente. E quando alguém perguntar, o que é que você fez para que a sua vida pudesse reconstruir com tamanho poder? Você vai responder, eu não fiz nada, mas Deus fez tudo por mim. Tem feito desde a cruz do Calvário, desde o dia em que me resgatou, e a partir dali, numa atitude de gratidão e fé, eu tenho caminhado e tenho sido abençoado e reconheço que tudo que tenho e sou vem do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Amém. Queria que você tirasse um tempinho para refletir aí sobre sua vida. Muitas vezes você pode ter enfrentado momentos muito difíceis, ou pode estar nesse exato momento enfrentando, mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que se você confessar a Jesus Cristo como Senhor, arrependido dos seus pecados, se você disser no seu coração, eu creio que Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim, apesar de ser pecador, Ele derramará graça sobre graça na sua caminhada. E te fará ver os caminhos da vida, da alegria e da paz. Não por aquilo que somos, mas por aquilo que Ele fez e é. Ore e peça isso ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, somos pecadores, erramos, mas o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, diz a Tua palavra. O Senhor intercedeu, rogou, morreu e ressuscitou por nós. Queremos, ó Deus, que pela obra do Teu Santo Espírito, esta fé inunde os nossos corações, e que possamos, ó Deus, andar fazendo boas obras, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e por amar ao próximo como a nós mesmos. Ó Senhor, que a nossa jornada seja uma jornada assim que agrade ao Senhor, de corações que reconhecem o grande amor do Senhor por nós. Obrigado, Senhor, porque saímos daqui nessa manhã certos de que o Senhor tem cuidado da nossa vida. E que mesmo nos momentos em que nem percebemos as armadilhas, o Senhor já foi adiante, tirando todas elas do caminho.
porque o Senhor nos ama. Pedimos que o Senhor nos capacite para essa caminhada e nos dê sempre um coração agradecido a Ti, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.